Max Verstappen vence o GP da Arábia Saudita, primeira vitória dele na temporada, primeiros pontos de Max Verstappen na temporada depois do abandono no GP do Bahrein e mais uma disputa ali sensacional com Charles Leclerc, que parece que vai ser aí realmente a grande disputa da temporada entre Max Verstappen e Charles Leclerc, uma disputa que por enquanto ali está muito cortês, muito respeitosa e muito limpa entre os dois. Esperamos que continue assim até o final do campeonato. Mas foi uma disputa que se desenhou ali no final, né, graças à corrida que teve uma mudança repentina ali no seu direcionamento. A corrida começou, né, com o Sérgio Pérez na pole position, o Max Verstappen largando na quarta posição, e as duas Ferrari no meio. O Max Verstappen conseguiu tomar a terceira posição do Carlos Sainz logo na largada e a corrida foi se desenhando, né, com o Pérez conseguindo sempre abrir uma vantagem confortável, que o Leclerc é a mesma coisa em relação ao Verstappen, o Verstappen é a mesma coisa em relação ao Carlos Sainz. A corrida parecia que estava se encaminhando para isso, mas aí na volta 16 a Red Bull chamou o Pérez para os boxes, caiu, parece um pouco eu não sei se foi exatamente um blefe da Ferrari ou se realmente estava previsto para o Sérgio Pérez parar naquela volta. A questão é que a Ferrari mandava rádios para o Leclerc, box to overtake, ou seja, box para ultrapassagem, ou seja, o Leclerc entrar nos boxes, entrar primeiro que o Pérez, fazer uma volta mais rápida para dar ali o undercut e tentar tomar a posição, tomar a liderança do Sérgio Pérez quando o Sérgio Pérez parasse. Mas também podia ser fazer a estratégia exatamente o contrário, ou seja, se o Sérgio Pérez parasse, o Leclerc continuasse e aí o Leclerc tentaria dar ali o undercut andando mais rápido depois que o Pérez fosse para o box. A Red Bull chamou, a Ferrari foi ao ar, né, 2 rádios aí da Ferrari com a mesma mensagem, dizendo chamando o Leclerc para o box para fazer a ultrapassagem. Eu não sei se foi uma reação da Red Bull ou se realmente era uma estratégia da Red Bull parar o Pérez naquele momento, mas a Red Bull chamou o Sérgio Pérez para os boxes, o Leclerc continuou na pista e assumiu a liderança da prova. Com isso, nesse mesmo momento, para um grande azar do Sérgio Pérez, que tinha ali a corrida até aquele momento sob controle, talvez poderia ser, né, que de repente o Leclerc conseguisse voltar na frente ou voltar mais próximo para tentar um ataque, assim como aconteceu no Bahrein, com o Max Verstappen conseguindo atacar o Charles Leclerc após uma parada nos boxes, mas a questão é que o Nicolas Latifi acabou batendo e acabou ocasionando um safety car, e aí realmente ficou muito ruim para o Sérgio Pérez, porque os carros, primeiro entrou o safety car virtual, ou seja, os carros precisam andar numa velocidade mais lenta, depois o safety car, então quando o Leclerc parou, foi para os boxes, tanto o Leclerc quanto o Max Verstappen. O Sérgio Pérez não podia acelerar a ponto, né, para poder recuperar a sua posição e ele acabou voltando ali na quarta posição. Na verdade, na terceira posição, só que ele teve que devolver a posição depois para o Carlos Sainz, porque quando o Carlos Sainz entrou no seu pit stop, estava saindo dos boxes, o Pérez estava voltando e a direção de prova entendeu que o Carlos Sainz estava na frente, o Sérgio Pérez acabou, né, os dois ficaram lado a lado, o Sérgio Pérez acabou colocando o carro à frente do Carlos Sainz e a equipe Red Bull pediu para que o Sérgio Pérez devolvesse a posição para o Carlos Sainz quando a corrida estivesse em bandeira verde. Lembrando que agora, né, é responsabilidade das equipes dizer se o piloto deve ou não devolver a posição. A direção de prova não fala mais nada. E aí, o Sérgio Pérez, quando deu a relargada, o Sérgio Pérez devolveu a posição para o Carlos Sainz e aí realmente não conseguiu mais em nenhum momento acompanhar o Carlos Sainz ou se aproximar, né, de Max Verstappen e Charles Leclerc. Então a dinâmica da corrida teve essa mudança aí por conta do safety car causado pelo Nicolas Latifi. Né? De novo, né, o Nicolas Latifi aí batendo e acabando mudando a dinâmica de uma corrida. E aí o Charles Leclerc ficou na liderança com o Max Verstappen na segunda posição. E a corrida estava até meio morna, assim, ali nas primeiras posições, parecia que não ia acontecer nada de emocionante. O Charles Leclerc conseguia segurar, né, conseguia se manter numa distância confortável para o Max Verstappen. E aí a corrida foi se desenhando dessa forma e até que os carros começaram a ter problemas. Né? Então primeiro começou o Fernando Alonso, teve um problema que acabou deixando no power, né? Parece que deu problema de motor, pelo que
A gente sabe, o próprio Fernando Alonso falou que ainda não sabe o que aconteceu, que eles ainda estão investigando, e ele começou a ficar lento. E foi levando o seu carro lento para a pista. Aí, ao mesmo tempo, também a McLaren do Daniel Ricciardo apresentou o problema e o Ricciardo parou o seu carro ali um pouco antes da entrada do pit lane e obrigou a direção de prova a andar o virtual safety car. E depois o Fernando Alonso conseguiu, tentando levar o seu carro até o box, ele chegou a entrar no pit lane, mas aí o carro parou ali na entrada do pit lane. E aí, inclusive, foi fechado, né, os boxes. Os pilotos ficaram por algumas voltas sem poder entrar nos boxes. Nesse momento, a vantagem do Charles Leclerc para o Max Verstappen era em torno de 3 segundos. Mas quando o safety car saiu, o virtual safety car, né, foi desligado, foi retomada a bandeira verde, o Max Verstappen estava muito mais próximo do Leclerc. E aí, não sei, a gente vai ter que... Talvez o Leclerc tenha andado devagar demais, né, o Verstappen conseguiu se aproximar andando ali no limite do delta, né, que é permitir os pilotos andarem em regime de virtual safety car. O fato é que o Verstappen conseguiu chegar. O Verstappen conseguiu chegar aí nas últimas voltas e aí eles protagonizaram uma belíssima batalha, uma belíssima disputa. Mas, porém, todavia, né, quer dizer, antes do mas, só continuando aqui falando, né, e aí teve até praticamente uma repetição do que aconteceu no Bahrein. O Max Verstappen fez a ultrapassagem em cima do Charles Leclerc ali, pegou o DRS ali na curva 27, fez a ultrapassagem ali, e aí quando eles entraram na curva 27, na verdade, o Charles Leclerc aí tinha o DRS e o Charles Leclerc conseguiu retomar a posição na reta, no final da reta dos boxes ali, no final da curva 1. E aí, depois disso, ficou meio que uma batalha muito, entre aspas, estratégica para que entre os dois pilotos, usando ali, digamos, o regulamento, né, usando as regras, tentando usar as regras a seu favor, para que eles não pegassem o DRS, para conseguir ver quem conseguia pegar o DRS ali na zona de detecção ali na curva 27, na última curva antes da entrada dos boxes, para poder pegar o DRS na reta dos boxes e ter a vantagem. E aí, para mim, isso que é uma coisa que é absurda na Fórmula 1, que a gente tem que ver os dois pilotos brigando pela liderança da prova, brigando até possivelmente vão brigar pelo campeonato, brigando para ver quem não ultrapassava o outro. Isso, para mim, é um anti-esporte. Isso, para mim, é um anti-esporte. Né? Ou seja, você teve dois pilotos brigando para não passar, para ver quem chega atrás, quem fica atrás da linha branca. Isso para mim é um absurdo. Eu sei, eles foram inteligentes, porque isso faz parte da regra, eles estão tentando usar a regra a seu favor. Mas olhando como esporte, olhando como espectador, isso é um absurdo. E me espanta que assim, ninguém critica isso. Os próprios pilotos, a imprensa, ninguém, assim, todo mundo acha normal isso. A gente vê Verstappen e Leclerc freando para não ultrapassar numa corrida de carros. Os dois freando para não ultrapassar por causa de uma porcaria de uma linha branca que já o ano passado já deu problema por causa dessa mesma linha branca, né? A gente não vai entrar nisso. Eu acho isso totalmente anti-esportivo, não por parte dos pilotos. Os pilotos, sim, ok, eles têm como estão jogando com a regra, mas anti-esportivo ter essa regra, ter esse DRS. A gente é totalmente contra o DRS, justamente por situações bizarras. Eu acho isso bizarro, o que aconteceu de ver os dois ali não tentando ultrapassar. E aí, fato é que o Max Verstappen fez, né, entrou na curva 27 atrás e aí ele entrou já colado no Charles Leclerc e fez a ultrapassagem em cima do Charles Leclerc, e aí conseguiu vencer a prova. Né? O Charles Leclerc até tentou em alguns momentos dar o troco no Max Verstappen, mas como o próprio o Leclerc está falando, ele falou que eles estavam muito mais rápidos nas curvas, né, porque eles estavam com os carros com muito mais downforce, né, então eles perdiam um pouco de velocidade de reta, e por isso que não foi possível, né, para o Leclerc tentar o contra-ataque no Max Verstappen, se aproximar do Max Verstappen para tentar fazer a ultrapassagem no final da reta. Ele até tentou, mas o Max Verstappen conseguiu se defender bem, mas o fato é que a velocidade de reta da Ferrari, mesmo com o DRS aberto, não era tão ainda suficiente
para conseguir a ultrapassagem, claro, também, né, com o Max se defendendo bem. Mas o Charles Leclerc, apesar da segunda posição, ele falou, né, ele disse, né, olha, não foi suficiente, mas meu Deus, eu realmente gostei da corrida. Mais uma vez, foi uma corrida difícil, mas justa. Toda corrida deveria ser assim. Foi divertido, é claro que estou desapontado. Queria ganhar hoje, foi muito, muito complicado. Tentei colocar o DRS na última curva, funcionou 2 vezes, mas não da última vez. E também tem um detalhe, no final da prova, teve o carro do Albon, né? O Albon se envolveu num enrosco ali com o Lance Stroll, depois a gente até vai falar um pouquinho sobre isso. E aí, nas últimas voltas, a curva 1 estava sob bandeira amarela. Então na penúltima volta, acho que nas 3 últimas voltas, se eu não estou enganado, o Leclerc não podia ultrapassar na curva 1, porque estava sob bandeira amarela. E era o ponto justamente onde ele podia ter chance ali, por causa do DRS, ele podia ter chance. Mas tinha a bandeira amarela por conta do carro do Albon que parou ali na curva 1. Né? Então isso, de certa forma, acabou ajudando também o Max Verstappen. Mas como eu falo assim, a gente é muito crítico do DRS, porque parece, né, realmente que ainda depende muito do DRS para fazer ultrapassagem. A gente viu algumas ultrapassagens onde o DRS fez muita diferença, no sentido de a ultrapassagem ser decidida antes da freada. Antes da freada, o carro da frente, né, já estava, o carro, né, com o DRS aberto já tinha ultrapassado, então faz muita diferença. E assim, se não é para tirar o DRS, né, que para mim seria o ideal, tira o DRS e pronto, por que não a FIA, por que não tentar calibrar o uso do DRS? Por que não usar o DRS para aproximar os pilotos? Por exemplo, olha, como eu falei no começo, a gente tinha quando o Pérez estava na liderança, ou mesmo quando o Leclerc estava na liderança ali no final, a gente tinha lá o Pérez na frente, o Leclerc ali 2 e pouquinhos segundos atrás, o Verstappen mais 2, não sei o quê. Por que não? Olha, quando você tiver entre 2 e 4 segundos atrás, você pode usar o DRS à vontade. Quando chegar no 1 segundo, menos de 1 segundo para baixo, aí não. Aí não pode abrir porque deixa a briga em igualdade. Né? Talvez, essa seria uma sugestão que eu tinha, não sei o que vocês acham disso. Até deixa aqui nos comentários se vocês têm alguma outra sugestão. Mas, para mim, eu acho que mais uma vez assim, o DRS foi uma coisa um ponto negativo da corrida, né, principalmente por essa questão, né, dos dois pilotos brigando para não ultrapassar. Isso para mim realmente é um absurdo, é um completo anti-esporte. Mas, mesmo assim, os dois aí mais uma vez protagonizaram uma batalha justa, uma batalha limpa, que acredito que vai ser a grande batalha do campeonato e vai ser muito, muito legal mesmo, né, o Charles Leclerc e o Max Verstappen nessa briga. Vamos ver até quando vai durar essa cortesia entre os dois. Os dois ali, depois da corrida, os dois se cumprimentaram, já ainda no carro os dois se cumprimentaram, depois da corrida os dois se cumprimentaram, né? Enquanto o Sainz estava dando entrevista, os dois estavam ali conversando. Vamos ver até quando vai durar essa cortesia entre os dois, mas realmente promete muito o campeonato, uma briga, um duelo entre esses dois pilotos. No campeonato ainda tem uma distância um pouco grande aí entre os dois, mas estamos apenas no começo. Bom, o pódio foi completado pelo Carlos Sainz, né, que conseguiu aí perdeu, né, a posição para o Verstappen na largada, como eu falei, mas fez uma corrida estilo Carlos Sainz, né? Ficou ali na dele esperando, não conseguiu em nenhum momento acompanhar o ritmo ali do Leclerc nem do Verstappen. Ele mesmo, né, já fala, né, que ainda não está se adaptado ao carro, mas assim, se ele pensa em digamos, mudar a ordem dentro da Ferrari, no sentido de, olha, eu quero ser o primeiro piloto aqui, não vou ser o segundo piloto, ele precisa pegar a mão desse carro logo, porque o Leclerc já pegou. Então, se ele tem alguma pretensão de alguma coisa, ele precisa pegar o carro, né, a mão desse carro rápido e precisa começar, né, a se classificar na frente do Leclerc e a chegar na frente do Leclerc nas corridas. Senão, ele vai ser um segundo piloto. Isso se tratando da Ferrari, eu acho que não tem muita coisa para acrescentar. Quarta posição para o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez que marcou a sua primeira pole position, depois de mais de 200 GPs, ele inclusive é o recordista, né, nisso, né, ou seja, o piloto que mais demorou para fazer uma pole position, né, mais GPs disputados até a sua primeira pole position. Fez a pole position, estava fazendo uma corrida ali até então irrepreensível, estava conseguindo assumir, largou bem, assumiu a liderança, continuou na liderança, estava abrindo uma boa vantagem em relação ao Leclerc, não foi ameaçado pelo Leclerc em nenhum momento, e parecia que se encaminharia aí para uma vitória.
Mas aí, né, teve um grande azar, né, como eu falei, né, Red Bull chamou ele para os boxes, aí bem na hora o Nicolas Latifi bateu, teve o safety car e ele acabou aí ficando apenas na quarta posição. Mas foi legal ver o Pérez fazendo sua pole position, se classificando à frente do Verstappen, se classificando à frente das duas Ferrari. Esperamos que isso não seja igual ao ano passado, né? O ano passado, também na segunda corrida do campeonato, na Emília-Romagna, o Pérez se classificou na frente do Verstappen e depois nunca mais. Espero que não seja assim esse ano. É interessante também que o Pérez entre nessa briga, que o Sainz também entre nessa briga. Seria muito interessante ver essa briga de 4 pilotos, né? Entre os 4 pilotos. Mas vamos ver, né? Mas realmente um grande azar aí do Sérgio Pérez, né? Que foi um safety car aí que acabou o atrapalhando, acabou aí tirando aí a sua chance de brigar pela vitória. Mas eu fico curioso para saber o seguinte, né? E se o Verstappen, se não tem esse safety car e tal, e o Verstappen passa o Leclerc, mas pela segunda posição, e o Pérez está em primeiro, com o Verstappen em segundo? O que será que ia acontecer? Será que a Red Bull ia deixar o Pérez na frente? Será que ia ter uma ordem de equipe? Fica aí a pergunta, né? Vamos ver como é que vai ser nas próximas se acontecer a situação. Quinto lugar para o George Russell. O George Russell, ele tá, para mim, assim, ele tá muito naquele... Como o Verstappen era em 2019, né? Em 2019, tinha Mercedes e Ferrari brigando lá na frente, e o Verstappen ali andando praticamente sozinho em todas as corridas, né? Ele era muito lento para conseguir brigar com Ferrari e com Mercedes, ele era muito rápido para ser incomodado por qualquer outro. Eu acho que é mais ou menos isso que está acontecendo com o Russell, né? Ou seja, ele não tem ritmo para acompanhar Ferrari e Red Bull, mas ele também tem um bom ritmo, né? Um ritmo melhor para não ser incomodado ali por Alpines, Haas, Alfa Romeos e afins, né? Então faz a corrida dele, chegou ali no máximo onde dava para chegar. Eu acho que o quinto lugar é realmente onde a posição que dava para ele chegar. Chegou e acho que é isso, né? Uma corrida conseguiu levar o carro, a Mercedes para o Q3, né? Se classificou na frente do Hamilton. Eu era um que imaginava que no começo do ano, assim, o Hamilton talvez, o Russell talvez podia ter uma dificuldade com relação ao Hamilton, mas já chegou, já se classificou na frente do Hamilton, já chegou na frente do Hamilton, já está na frente do Hamilton no campeonato. E vamos ver como é que vai ser interessante ver essa questão, assim, como é que o Hamilton vai reagir a isso, né? Depois de um final de semana como esse. Então, vamos guardar. Mas é interessante, né, realmente ver o Lewis Hamilton, o George Russell aí na frente do Hamilton no campeonato, começando o campeonato na frente do Hamilton e fazendo uma corrida ali, enfim, uma corrida que dava para ele fazer. Sexto lugar para o Esteban Ocon, da Alpine. A Alpine que andou bem, né, andou bem ali durante o final de semana, durante a corrida, tinha potencial para pontuar com os dois carros. E eu queria aqui exaltar, né, a briga entre os dois pilotos da Alpine, Alonso e Ocon, brigando por posição na pista, brigando de forma muito dura, né? Assim, teve até ali a primeira tentativa do Alonso, que até o Ocon deu uma trancadinha no Alonso ali, e depois os dois brigando, um passou, depois o outro repassou, depois o Alonso passou, o Ocon, né, deu o troco, depois o Alonso passou de novo, depois o Ocon tentou passar, o Alonso conseguiu se defender. E realmente uma briga muito bonita e muito legal a gente ver companheiros de equipe brigando, né? Uma coisa que para muita gente, nossa, que absurdo, né? Tem que dar ordem, tem que não. Cara, a gente tem que defender aqui o esporte e defender o esporte passa por ver companheiros de equipe brigando. Então que bom que a Alpine não deu a ordem para que eles não brigassem. Só deu a ordem depois de algumas voltas, quando a batalha, na verdade, já tinha dado uma esfriada, né? Então, vamos até relevar, né? Isso assim, e mesmo eles brigando, eles, né, acabaram, digamos assim, o Russell acabou escapando um pouco, acabou aproximando um pouco o Bottas e o Magnussen, talvez pensando com a cabeça da equipe, seria ruim deixar os dois brigar, porque, né, tal. Mas, cara, dane-se, que eu não estou preocupado com o interesse da equipe, estou preocupado com o interesse nosso como espectador para ver o esporte. E ver dois pilotos da mesma equipe brigando com o mesmo carro, dois bons pilotos, né, um já super consagrado, né, e o outro ainda jovem, né, tem muitos pilotos mais jovens que ele, mas ele ainda é um piloto jovem em ascensão, é muito legal. Então, que bom, parabéns para a Alpine, espero que a Alpine continue fazendo isso, né? Continue deixando seus dois pilotos brigarem, como aconteceu no Bahrein.
E espero que também que outras equipes, né, como McLaren, ou bom, McLaren não, como Red Bull e Ferrari, também deixem seus pilotos brigarem caso isso ocorra, né, durante as corridas. Sétima posição para o Lando Norris, acho que salvou aí uns pontinhos para a McLaren. McLaren, assim, ele sempre ficou andando ali, beirando, rondando a zona de pontuação, mas já foi uma melhora em relação ao Bahrein, não foi aquela desgraça que foi no Bahrein, mas ainda muito pouco, né, para uma equipe que a gente esperava que fosse estar brigando ali na frente, brigando pela terceira posição no campeonato. Mas conseguiu salvar uns pontinhos, pena para o Daniel Ricciardo, o Daniel Ricciardo estava na frente do Lando Norris na corrida, poderia até, quem sabe, pontuar com os dois carros da McLaren, mas a McLaren acabou tendo problemas no final, também a gente ainda não sabe exatamente o que foi, parece que também problemas da unidade de potência, mas uma pena para o Daniel Ricciardo, e que bom que o Lando Norris aí conseguiu marcar seus primeiros pontos. Eu acho que foi até além do que poderia ser, né? Do que se esperava da McLaren no sentido de resultado, né? Se a gente fosse falar, vamos esperar que a McLaren teria chance de chegar numa sétima posição, acho que realmente foi até além. Oitava posição para o Pierre Gasly, né? O Pierre Gasly, assim, tá embolado ali, né? AlphaTauri, Haas e Alfa Romeo, eles estão ali embolados, até vamos até colocar um pouquinho a Alpine ali, né? Mas a Alpine parece estar um pouco à frente, a Alpine parece estar mais consolidada como quinta força. Mas e ali, né? Haas, Alfa Romeo e AlphaTauri parecem estar mais equilibradas ali entre elas. E hoje a McLaren também estava nesse bolo aí. Mas o Pierre Gasly conseguiu, depois de ter abandonado na corrida passada, conseguiu marcar seus primeiros pontos. O Gasly sempre um cara muito constante. E interessante que o Gasly falou que ele estava com as últimas voltas, ele estava com dor, estava com problema no intestino, falou que estava com muitas dores, disse que até teve que ser ajudado ali pela equipe para sair do carro. Diz que foram as voltas mais difíceis da carreira dele e tudo mais, mas conseguiu aí marcar alguns pontinhos. Nona posição para o Kevin Magnussen, né? O Magnussen, Magnussen, Hamilton e Hülkenberg foram os únicos que largaram de pneus duros. Eles até, quando deu o primeiro safety car, eles até que estavam assim numa janela bacana até para tentar, né, se dar bem no final. Mas eu acho que daí com o segundo safety car virtual ali, quando o Ricardo parou, e os boxes fecharam, né, quando o Alonso parou e os boxes fecharam, aí ficou ruim, acho que ficou ruim para eles, né, perderam algumas posições, mas eu acho que uma nona posição, né, a Haas não pontuava em 2 corridas seguidas desde Espanha e Mônaco 2019, né, então acho que foi... Enfim, conseguiu pontuar novamente. O Mick Schumacher, né, infelizmente, nem participou da corrida, né, teve um acidente ali no sábado, né, mas felizmente tudo bem com ele, mas não participou da corrida. Acho que foi bom aí pro Kevin Magnussen. E 10ª posição, fechando aí os 10 primeiros, o Lewis Hamilton, né, que teve um final de semana realmente muito apagado, muito abaixo de Lewis Hamilton. Não conseguiu, né, passar nem para o Q2 na classificação, realmente um final de semana muito ruim. E o Hamilton tentou largar de pneus duros, tentou fazer uma coisa diferente, até deu uma escalada no pelotão em determinado momento, mas assim, eu vi no Twitter, nossa, o Hamilton, olha só, já passou não sei quantos. Cara, o Hamilton é o terceiro melhor carro do grid, cara. A obrigação dele estar pelo menos em sexto. Né? Então, assim, eu não acho que o Hamilton fez nada demais na corrida dele, assim, nossa, que desempenho do Hamilton, largando em 14º, já tá lá, não sei o quê. Cara, não foi. Para mim foi um desempenho muito apagado do Lewis Hamilton na corrida. Chegou na 10ª posição, ele não chegava na 10ª posição desde o GP da Coreia de 2012, né, que ele não terminava uma corrida em 10º. E ele até perguntou, essa posição vale ponto? Hamilton, né? Tá de brincadeira, né, Hamilton? Tá de brincadeira, né? Mas tá aí, né? Teve um final de semana ruim. Não me lembro de ver um final de semana ruim do Lewis Hamilton, assim, em termos de desempenho dele, Lewis Hamilton, dele não conseguia andar rápido. Confesso que não me lembro, assim, do final de semana que a gente falou, nossa, o Lewis Hamilton não foi bem nesse final de semana. Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Agora ele tem um companheiro, né, que ele já começou ele já teve outras temporadas que ele começou a temporada atrás do Bottas, só que o Russell não é o Bottas, né? Então vamos ver como é que vai ser essa reação do Lewis Hamilton aí com relação a isso tudo. Bom, os outros que completaram, o Guan Yu Zhou, 11º, o Hülkenberg 12º, Stroll 13º, o Albon 14º. Aston Martin e Williams realmente parecem ser
os piores carros, né? Os piores carros, né? Infelizmente, realmente parece ser os piores carros. O Guanizu, ele tomou 2 punições. Ele tomou a primeira punição, porque uma disputa com o Alexander Albon, inclusive, no começo da prova, que ele passou ali por fora da pista e tal, não devolveu a posição, tomou uma punição de 5 segundos. E aí o que aconteceu? Quando ele foi pagar essa punição, a equipe levantou o carro. Porque assim, quando você toma punição, você tem que ficar 5 segundos sem mexer no carro. E a equipe levantou o carro. Os comissários consideraram que o levantar o carro também é mexer no carro. Só que eles falaram assim, ok, eles levantaram o carro, ainda que eles não tivessem mexido no carro para fazer qualquer coisa, né, porque assim, quando você mexe no carro, na punição, era para ser desclassificado. Ele não foi desclassificado porque os comissários entenderam, não, ok, ele levantou o carro, mas não mexeu, então desclassificar isso é muito pesado. Então eles deram uma outra punição, um drive-thru ali pro Guanizu. Não foi porque faltou meio segundo, lá como foi falado na transmissão, não foi por isso, foi porque eles levantaram o carro. Né? E não pode levantar o carro, porque levantar o carro foi considerado como mexer no carro. E você não pode mexer no carro durante os 5 segundos de punição nos boxes. Aí abandonaram Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Nicolas Latifi e Yuki Tsunoda. Só outra coisa, né? O Albon, né, que tomou uma punição, né, por causa de um lance com o Lance Stroll, né, no final ali, que até falei, né, que gerou a bandeira amarela na curva 1 ali, que acabou atrapalhando a vida do Leclerc. O Albon tomou uma punição, o Albon vai perder 3 posições no grid na corrida seguinte, né, porque, enfim, quis passar por dentro lá, deu no meio do Stroll e, enfim, vai tomar uma punição. Né. A gente teve o Valtteri Bottas que abandonou, o Valtteri Bottas estava fazendo uma boa corrida, né, tinha potencial ali para pontuar, provavelmente iria pontuar, mas acabou abandonando, também a gente não sabe exatamente o que aconteceu. O Alonso, que também abandonou, né, parece, como eu falei no começo, não sabemos o que aconteceu. O Ricardo também, né, assim, foi no mesmo momento, né, Bottas, Alonso e Ricardo, né, os 3 tiveram problemas ali exatamente no mesmo momento, né, já no final da prova. Aí tivemos o abandono do Latifi, né, que bateu, e o Tsunoda que nem largou, né? O Tsunoda na volta de instalação, né, quando ele tava ali, ia alinhar para o grid, o carro dele acabou tendo problemas e o Tsunoda sequer largou. O campeonato depois, né, dessa corrida ficou: Charles Leclerc é o líder 45, o Sainz é o segundo 33, o Verstappen é o terceiro 25, Russell em quarto 22, Hamilton em quinto 16, Ocon em sexto com 14, Pérez e Magnussen em 12, Bottas 8 e Norris 6 pontos. Aí são os 10 primeiros colocados do campeonato. Bom, eu acho que da corrida era isso, né, que tinha para falar. Só queria falar aqui uma última coisa, né, que sexta-feira eu fiz aqui um vídeo falando, né, da questão, né, que a Fórmula 1 do que aconteceu, né, de ter mísseis caindo perto do autódromo e a Fórmula 1 simplesmente não fazer nada. Eu acho, de verdade, assim, felizmente nós tivemos uma corrida sem nenhum incidente, sem nenhum problema, correu tudo normalmente. Mas eu ainda me questiono se essa corrida deveria ter existido, né, porque nós tivemos uma reunião de pilotos, a reunião dos pilotos depois que eu já tinha lançado o vídeo, a reunião dos pilotos ficou muito tempo. Tem algumas informações de que o Hamilton, por exemplo, era um dos que queria ter boicotado a corrida. Tem informações da BBC que, assim, alguns pilotos até realmente não queriam correr, mas que falaram assim, olha, vocês não vão correr e tal, mas a saída do país, para vocês saírem do país não vai ser tão fácil assim, porque não sei o que, o passaporte, tá. Não sei exatamente se foi uma ameaça, não ficou muito especificado, ficou uma frase muito solta, assim, mas se tratando de um país, né, que não respeita direitos humanos, em que jornalistas são mortos e tudo mais, realmente não duvido de nada. E também o seguinte, né, não se tocou mais no assunto. Jornalistas em nenhum momento perguntaram para os pilotos sobre o assunto, sobre o que foi conversado na reunião, nada. Ninguém perguntou nada, ninguém falou nada. Eu vi uma declaração do Stefano Domenicali falando a gente tem que pensar com racionalidade, não sei o quê. Beleza, ok, eu até, digamos assim, eu até entendo, né, os jornalistas estarem lá, e, enfim, pelo que eu falei, de ser um país, né, que
não é conhecido por respeitar os direitos humanos de uma forma assim, eu até entendo que eles possam ter ficado com algum receio de fazer perguntas nesse sentido para os pilotos, e os próprios pilotos, de repente, ficar meio assim de querer falar alguma coisa. Mas eu espero que quando toda a Fórmula 1 estiver fora da Arábia Saudita, o país da Arábia Saudita, imprensa, chefes de equipe, pilotos, quem quer que seja, que eles falem sobre isso, que sejam perguntados sobre isso e que eles falem sobre isso. E que a Fórmula 1, e principalmente, precisa perguntar, Fórmula 1, vocês vão voltar para lá? Vocês vão voltar para um lugar onde míssil estava rondando ali? Os pilotos vão voltar para lá o ano que vem? Isso precisa ser perguntado, precisa ser dito. Precisa, né? Porque não é normal ter míssil caindo perto do autódromo, do circuito. Não é normal que os pilotos fiquem 3, 4 horas fazendo uma reunião para definir se vai correr ou se não vai. E corre normalmente e ninguém fala nada e vai ficar por isso mesmo? Não pode. Né? Precisa ter alguma coisa. Os pilotos precisam falar, a imprensa precisa perguntar. E aí? Vai voltar para lá? Para a Arábia Saudita? Lá o ano que vem? E aí? Ano que vem vai ter o quê? Vai ter um homem-bomba no meio da pista lá, ameaçando explodir tudo? Precisa haver uma cobrança com relação a isso. O que vai acontecer? Por que os pilotos não podem falar? Por que simplesmente morre o assunto? Não pode morrer o assunto assim. Não pode. Como eu falei, eu até compreendo os caras estarem lá, terem medo, né? Porque é um país assim. Só que, se você vai para um país, você vai para um país onde você tem medo de falar, onde você tem medo de criticar o país, tem alguma coisa errada aí, né? Porque a gente sabe que, assim, o que envolve essa questão, a Fórmula 1, ela é um instrumento político. Vocês imaginam a derrota moral que seria para a Arábia Saudita ter a Fórmula 1 cancelada? Ou seja, lá o Iêmen, lá os inimigos, para isso seria uma vitória para eles, né? Tipo assim, a gente conseguiu fazer, seria uma vergonha para a Arábia Saudita isso. E acho que é por isso que tinha toda a pressão, toda a questão de... mas ok, saiu de lá, a corrida aconteceu, felizmente, tudo bem, mas e agora? E aí? Vai voltar para lá o ano que vem? Vai voltar para lá com risco de... Porque essa confusão aí com o Iêmen, Arábia Saudita, isso aí não é de hoje, isso aí é de muito tempo. E aí? Vai voltar para lá e o ano que vem aí os caras, ano passado a gente botou um mísselzinho ali na plataforma, ali na refinaria dos caras, não deu muito resultado não. Esse ano vamos meter um carro-bomba lá no não sei aonde. É complicado, né? Então a Fórmula 1 precisa realmente dar uma resposta, precisa dar uma satisfação para as pessoas e a imprensa precisa cobrar essa satisfação da Fórmula 1, né? Para ver o que vai acontecer com relação à Arábia Saudita. Certo, pessoal? É isso então. Queria agradecer a todos vocês aí que nos acompanharam. Esse vídeo não é ao vivo. A gente vai fazer nossas lives sempre apenas nas quartas-feiras. Na quarta-feira a gente vai conversar mais aí com vocês sobre a corrida, sobre outras notícias e tudo mais. Essa aqui foi assim a nossa análise desse GP da Arábia Saudita. Se você gostou aí, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você gostou bastante e quer se tornar torne-se um apoiador do Botequim, que quarta-feira vai ter sorteio para os apoiadores de uma camiseta, da nossa loja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, grande abraço a todos, até o próximo e